que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado na mesma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus exaltou-se sobre raramente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre do joelho dos que estão em nós, céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só à minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operarei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós todo, e querer efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem nem contendas, para sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta, perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo me gozijo com todos vós, e vós também me gozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Vamos se colocar de pé nessa noite. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. Se nós nos levantamos, se nós acordamos, foi permissão de Deus. Se saímos de casa para trabalhar, foi permissão de Deus. Tudo nessa terra é permissão do Pai. Esvazie-se de si mesmo. Quando Jesus esteve na terra, ele se esvaziou de si mesmo para se fazer homem. Então esqueça lá fora, se concentre aqui dentro. Entregue para Deus essa noite a sua melhor adoração, o seu melhor louvor. Deus, tremendo santo, pedimos a Ti a Tua perdão e misericórdia, Senhor Jesus. Venha abençoar cada um que se faz presente aqui. Também te peço, Senhor Jesus, aqueles que estiverem acompanhando pela live, que também sejam alcançados através do louvor, através da palavra, através de todas as ministrações que foram feitas aqui nessa noite. Eu não conheço, Senhor, quem está através dessa live, mas Tu conheces. Toca no mais íntimo e profundo de cada um, Senhor. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo de Deus. Trabalhe em nosso ser, Senhor. Que nós sejamos imitadores de Cristo, Pai. Assim como Paulo nos orienta, que sejamos imitadores de Cristo, Pai. Que venhamos ter um coração segundo o coração de Jesus, ó Pai. Que nós podemos amar o nosso próximo, zelar o nosso próximo, Senhor, assim como o Senhor nos ama, Senhor Jesus. Te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis aceitar, amada igreja. O pastor João Vitor Montenegro estará louvando nessa noite e em seguida orando pelo preletor da noite. Glória a Deus. Cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos faça ouvir a sua voz nesse lugar mais uma vez, nesta noite. Seja no louvor, na palavra, que o Senhor nos use no canal do Mestre, neste lugar. Eu navegarei oceano
Senhor use ele no local, pense nesse lugar, no vaso que não neste lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Soberano eterno Deus, Pai Santo, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida de teu servo, meu Senhor. Nessa noite está com a responsabilidade de ministrar por palavras. Que o Senhor fale aos nossos corações em que nós estamos necessitando de ouvir. Não o que pedimos, mas o que necessitamos. Usa ele como canal de bênção neste lugar para o nosso coração, nos dar a resposta dentro do céu, daquilo que nós tanto temos perguntado a Ti, meu Senhor, mas que só o Senhor conhece. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Santo e eterno Deus, que poderoso. Que a paz sejamos conosco. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus queridos, é uma alegria poder estar aqui, junto com os irmãos, junto com você que nos assiste pela live. Quem dera pudesse estar aqui também, sentado, próximo, para termos esse ritmo, né? Esse fato de comunhão. Mas que a graça e a paz do Senhor possa te alcançar, nos alcançar, que sejamos manifestos naquilo que Deus tem para nossas vidas. Hoje o Senhor me trouxe um despertar para estudar da palavra dele, de um livro de textos muito conhecido, e de um texto que trouxe, acho que mundialmente as pessoas falam sobre esse texto e criam uma perspectiva, eu não diria que errada, mas uma perspectiva daquilo que tem sido passado, ensinado. Vamos falar sobre 3 características da vida de um homem que, no grego, era conhecido como Dídicos, no aramaico, Tomé. A palavra Tomé, que tem o significado de gêmeo, provavelmente devia ter um irmão similar a ele. Se contendo as mesmas características, não sabemos, a Bíblia não traz nada sobre isso. Desde já, pastor, trago a saudação ao reverendo Marcos Copesca, da Igreja Presbiteriana Independente, e lhe mando um abraço, que lhes haja graça e paz sobre toda a igreja, e que o Senhor se faça prosperar neste local, que vidas sejam alcançadas através deste trabalho. Amém. De antemão, no livro de João, capítulo 11, nós temos aqui um descritivo da história da vida de Tomé, e talvez fatos que tenham sido deixados passar. Quando falamos de Tomé, é natural já que apareça as pessoas dizendo: Tomé, o incrédulo, Tomé, sim, aquele que só acreditava vendo, e se tornou até mesmo um rotineiro no mundo. As pessoas nem têm uma ligação para com Deus, não têm conhecimento da Bíblia, mas é incrível como lá fora simplesmente se desacredita de alguma coisa, cita-se Tomé. Eu tenho a fé como de Tomé, eu só acredito vendo, e isso ficou como um grande marco na vida dele. Só que, olhando as Escrituras na íntegra, nós vemos que Tomé não era só isso. Isso foi apenas uma pequena fala de Jesus para com ele em um momento. E se analisarmos todo o texto, vemos que ele não era um descrente. Muito pelo contrário, Tomé tinha algumas virtudes. Eu gostaria de citar 3 nessa noite. 3 virtudes, que se nós tivermos elas, seremos cristãos muito plenos, cheios do Espírito Santo. Mas se não temos, é uma noite para que a gente possa refletir e buscar isso. Existem ações que são de Deus, é o Espírito Santo que mora dentro de nós, e nós sentimos isso e faz um grande diferencial. Mas existem ações que dependem de nós mesmos. Temos que dar um passo, temos que passar a ser, a fazer atitudes, temos que ser aqueles que buscam. A Bíblia diz que nós devemos buscar a face de Deus. Se devemos buscar, quer dizer que ela não vai simplesmente vir e se impor e nos obrigar. Temos que buscar, tem que ser uma constância, temos que estar o tempo todo ali nos dirigindo a Ele.
No livro então de João, capítulo 11, verso 1 a seguir, diz assim: estava enfermo, Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. É importante, quando lemos os textos bíblicos, a gente se atentar também aos detalhes. Quando a Bíblia traz detalhes, eles não são em vão. Sempre há uma riqueza por trás. Veja só, esse texto começa dando uma descrição de que havia uma certa importância dessas pessoas citadas. Lázaro, Marta, Maria, eram importantes para Jesus. E mais à frente do texto temos que não só para Jesus, como o próprio Jesus cita como Lázaro, como amigo deles, colocando também os seus discípulos. Seguindo, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Verso 4: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Esse verso é importante. Jesus disse que a morte, que a enfermidade não era para a morte, mas sim para que ele, Jesus, fosse glorificado. É muito importante porque Jesus está aqui diante dos seus discípulos fazendo uma afirmação que talvez, lendo o texto na íntegra, a gente já quer logo chegar na parte onde lá simplesmente Lázaro morre, Jesus ressuscita, mas não é isso. Aqui ele está tendo um momento com os seus discípulos. Quando estamos com os nossos discípulos, a vida temos que discipular. A todo instante há ensinamentos. E como discípulos de Cristo, devemos prestar atenção nas situações que são ditas. Essa enfermidade não será para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado, por ela seja glorificado. Jesus deixa isso claro aos seus discípulos e segue. Ora, amava Jesus Marta, a sua irmã, e a Lázaro. 6. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. 7. Esse é um verso extremamente importante do porquê não podemos julgar simplesmente o irmão como um incrédulo, e nem pegar como se fosse um ditado popular, né? Fé de Tomé, Tomé é um incrédulo. Não. Depois disso, os discípulos, vamos outra vez para a Judéia, disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e voltas para lá? Os discípulos disseram isso. Não cita que foi Tomé, cita que foram os discípulos. Quer dizer que mais do que um, e talvez pode ser que Tomé estivesse junto ou não. Eu acredito que não, porque se Tomé estivesse à frente disso, teria citado assim como tudo que ele fala, como diz o seu nome. Mas quando é qualquer outro discípulo aleatório que não seja próximo de Jesus mesmo, realmente íntimo, não tem descrição do seu nome. Os discípulos descrevem aqui um ato de medo. E essa é uma das primeiras características que nós vemos em Tomé. Tomé é um homem destemido. Como está escrito, os discípulos então disseram: Senhor, quer voltar para a Judéia? Mas há pouco tentaram te apedrejar lá. Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Já são 2 pontos onde Jesus aqui traz um ensinamento e talvez seus discípulos não se atentaram no que foi dito. Simplesmente no verso 4, onde ele diz que aquela enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho seja glorificado. E agora no verso 8, verso 9, onde ele descreve que quem anda de dia não tropeça,
Porém, era comum que os povos nesse período, nessa época, caminhassem apenas de dia. As noites eram escuras, frias e perigosas. Havia de tudo, animais que poderiam atacar nas estradas, porque não havia proteção. Havia salteadores que poderiam simplesmente atacar. Havia de tudo. Então era perigoso realmente caminhar à noite. Mas Jesus não está falando ali simplesmente de caminhar na estrada por si só, ou de estar à noite. Ele está fazendo referência a si mesmo, de que Ele é luz para esse mundo, de que Ele é caminho. Ele volta a afirmar que Ele é caminho mais à frente. Mas até então seus discípulos não haviam entendido. Por que eles não haviam entendido? Porque eram homens como nós, pessoas que tinham uma capacidade de compreender ou não o que havia sido dito. Vendo a história de Jesus e conhecendo a sua genealogia, sabendo-se que Jesus veio da raiz de Davi, descendente de Salomão, ele era um homem culto. E Jesus demonstra isso nas suas palavras. Quando Jesus fala, ele fala de uma forma muito bonita, uma forma filosófica, fala com parábolas. Não era qualquer pessoa que falava dessa forma. A maioria dos seus discípulos eram pessoas comuns, pescadores, trabalhadores do dia a dia. Poucos eram de fato instruídos. Jesus demonstrava ter conhecimento, demonstrava ter domínio sobre a palavra. Ele era alguém instruído, vindo de uma família que tinha uma certa clareza. Dando sequência no verso 9, Jesus respondeu: não sabeis por 12 horas do dia, se não andar de dia não tropeça, porque a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Mais uma comprovação de que seus discípulos eram homens comuns com uma capacidade de compreensão comum. Eles não eram super-homens, eram discípulos, estavam aprendendo com o mestre. Disseram depois, os discípulos, não cita quem foi, mas uma vez é só uma citação e coloca os discípulos. Verso 12: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, no verso 13, mostra uma necessidade de ser mais claro, pois os seus discípulos não estavam compreendendo o seu linguajar tão robusto, tão bonito, tão filosófico. 13. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, mas eles supõem que tivesse falado de repouso, de sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Houve aqui uma afirmação de Jesus: Lázaro morreu. E anteriormente ele tinha dito para os discípulos que precisava ir para lá. Os discípulos já estavam com medo, era perigoso voltar. E agora ele dá a notícia que Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, olha só, quem aparece novamente? Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Ué, os discípulos aqui registrados na Bíblia tinham dito, mas agora tentaram te apedrejar, porque eles haviam medo. Jesus agora esclarece: ele está morto. Tomé, simplesmente Tomé, o incrédulo, ele se levanta e vamos para lá. Vamos morrer com Jesus se for necessário, seremos apedrejados junto com ele. É essa a clareza com que ele tem dito aqui. Tomé era um discípulo destemidos. A Bíblia cita que os discípulos tinham medo. Tomé simplesmente enfrenta esse medo, vamos juntos. O que mostra que ele é meio fonte, meio ímpeto. Ele era, de poucas palavras, as palavras que ele lançava, já lançava com destreza. Um homem valente, como diriam. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. O verso 17 apenas concretiza
o que foi dito anteriormente por Jesus: quem anda de dia não tropeça. Os discípulos tinham medo de ir porque eles poderiam ser apedrejados, mas Jesus está falando: vocês vão comigo, vocês vão comigo na luz, vocês vão comigo no caminho, vocês vão comigo a vida, não luz para caramba, não haverá morte, porque vocês estão comigo, o autor da vida. Mas eles ainda não haviam compreendido perfeitamente. Mas fica aqui a primeira marca da personalidade de Tomé, um homem destemido. Verso 16 se coloca à frente e manifesta: vamos juntos, vamos morrer com ele. Ao desenrolar da história, então vemos mais uma característica da vida e da pessoa de Tomé. Ele não era simplesmente um homem só muito afoito, que queria brigar ou bater. Ele era também esclarecido. Como vimos aqui no enunciado do capítulo 11, os discípulos tinham um pouco de dificuldade de compreender o linguajar de Jesus, e Jesus então baixava o livro e falava de uma forma compreensível, sendo direto. Porém, lá no verso 14, ainda de João, Jesus trouxe um dos textos mais falados entre a comunidade evangélica, das pessoas que profetam a fé em Cristo. Porém, a forma com a qual Jesus fala, ela é tão profunda, ela é tão filosófica, que os discípulos mais uma vez não compreendem. E aí, mais uma vez, vemos mais uma característica de Tomé em prática. Podemos dizer que esse texto de João 14 teve uma reviravolta na nossa compreensão, nós que estamos hoje aqui no século 21, graças a Tomé. Então inicia-se o texto: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Isso aqui virou até música. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vos preparai-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Verso 4: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Se levanta Tomé mais uma vez, agora com sua personalidade de ser um homem esclarecido. Nós estamos vendo aqui um texto que já foi esmiuçado muitas vezes, pregado, explicado, vários teólogos já falaram dele, mas os discípulos não. Era o primeiro momento que eles estavam tendo esse contato com esse texto. Eles não haviam escutado isso. Diferente de nós que estamos lendo esse texto e vendo várias vezes, os discípulos estavam ouvindo pela primeira vez. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Lá vem Tomé e esclarece, tirando a nossa dúvida: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Uma pergunta contundente, quando você não compreende, ele vai direto na fonte. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse trecho tem essa resposta graças a simplesmente ao questionamento de Tomé. Julgamos ele como um incrédulo, mas olha só, ele é um homem esclarecido. Ele é um homem que trouxe para nós uma verdade muito mais nítida. Imagine só se Jesus parasse esse texto aqui: vós sabeis o caminho para onde eu vou, e finalizasse o texto. Talvez até hoje nós teríamos dificuldade de compreender esse caminho. Mas é claro, Deus não projeta a sua palavra sem uma continuidade. Foi necessária a pergunta de Tomé, foi oportuno, e foi oportuno também a resposta de Jesus: eu sou o caminho. E isso aqui responde lá no verso 11, quando Jesus disse que vai voltar para a cidade, que quem está na luz não tropeça. Havia um caminho de onde eles estavam até onde precisava se chegar, a Lázaro, e era perigoso, mas Jesus é o caminho. Não tem erro quando a gente escolhe estar com Jesus. Não tem erro simplesmente quando entregamos. Não, eu vou entregar minha vida, eu não dou conta de administrar, é o Senhor que vai administrar.
quando é Ele que administra as nossas vidas, não há erro, não há arrependimento. Vivemos dias sem crise. E se vós me tiveres conhecido, conhecereis também a meu Pai. Essa parte é extremamente importante, porque ele continua simplesmente falando de uma forma que está relacionada ao que ele acabou de responder a Tomé. Se me conheceres, conhecereis também ao Pai. Desde agora conhecereis e o tendes visto. E olha só, no verso 8, para mim me pareceu muito mais descrente do que o que falamos sobre Tomé. E aqui tem o nome citado do seu discípulo, Felipe. Replicou-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus acabou de falar que quem está com Ele está com o Pai. Quem o vê está vendo ao Pai. Aí Felipe então nos mostra o Pai. Isso sim soa como alguém que não está acreditando, crendo ou entendendo uma coisa que está diante dele mesmo. Muito mais do que o julgamento que fazemos sobre a fé de Tomé, que é uma fé de só ver para crer. E que nem é tudo isso. Disse-lhe Jesus a Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vem a mim vê o Pai, mas o Pai permanece em mim e faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tomé era um homem esclarecido, e o que disse aqui Jesus para ele ressoa mais à frente. É visível que lá no passado, simplesmente Jesus fala que quem viaja de dia não tem perigo. Tomé entendeu: vamos com ele, com coragem, com vigor, sem medo, com comprometimento. Aqui Jesus fala que ele está no Pai e o Pai está nele. Tomé não se manifesta contra isso, ele entende. Mais à frente vemos que ele entendeu esse ponto, ele captou mais rápido do que os outros discípulos, porque a gente não vê citações aqui. A vida de Tomé era marcada por ser um homem destemido. Ele quis voltar enquanto todos tinham medo. Esclarecido, ele fez perguntas que fossem concludentes para entender do que Jesus estava falando. E dando sequência agora para o último tópico, ele de fato era corajoso. Lá no capítulo 20, ainda de João, a partir do verso 19, temos a continuação dessa história, né? Afinal de contas, no primeiro texto ali de 11, Jesus vai e ressuscita Lázaro. No verso 14, Jesus está falando acerca de quem ele é diante do Pai, esclarecendo as dúvidas dos seus discípulos. Mas aqui no 20, já aconteceu toda a ascensão de Cristo, ele já foi morto, crucificado, ele ressuscitou, a notícia começou a se espalhar. Porém, o que acontece? Verso 19: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, está escrito, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, Jesus simplesmente lhes mostrou a mão e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Para demonstrar que não há julgamento, todos os discípulos ali contemplados estavam sendo enviados, independente
de que tipo de personalidade nós vemos nos textos anteriores. Jesus ensinou para que todos proclamassem o Evangelho. Dando sequência, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoais os pecados, são-lhes perdoados. Se los revestirdes, são revestidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Espera aí. Começamos o texto falando que os discípulos tinham medo de voltar porque poderiam ser apedrejados. E agora neste capítulo, eles estavam reunidos de portas trancadas porque tinham medo dos judeus. Mais uma vez nós vemos sobre a vida dos discípulos, eles que citam o texto bíblico. A palavra de Deus está bem clara. Eles haviam medo. Mas Tomé não estava entre eles. Se Tomé não estava entre eles, não estava nessa casa trancada, onde ele estava? Bom, a Bíblia não cita onde ele estava, mas uma coisa é certa: é necessário ter coragem para ter saído da casa. Seja lá o que ele foi fazer, buscar informação, visitar alguém, não importa. Ele saiu. Ele não está entre os seus discípulos. Ele não está entre os 10. Ele está fora. Ele não está com as portas trancadas. Isso demonstra que Tomé era um homem corajoso, destemido. Ele era pronto, tinha um ímpeto enérgico, esclarecido. Então, verso 26: passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé. Veja como a Bíblia ela é contundente: os discípulos e Tomé. Tomé tinha um ponto importante. Talvez a gente se atenta no que vai acontecer aqui no verso 29, mas em todo o tempo João veio descrevendo Tomé como alguém muito forte, alguém decidido, alguém que servia realmente com todo vigor, com foco naquilo que estava fazendo. 29, 26: passados outros dias, também estava Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: ponha aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Por causa desse fragmento, tomou-se o partido mundial de que Tomé é a demonstração massiva de incredulidade. Mas Tomé não era incrédulo, Tomé era impulsivo. Essa acho que é a palavra que melhor descreve ele. Vai nos apedrejar, vamos lá morrer junto com ele. Vocês conheceram o caminho? Senhor, nós não sabemos qual que é o caminho. Ele era impulsivo. Ele tinha um caráter que dizemos hoje, alguém esclarecido. Existem 2 tipos de pessoas, de perfil. Nós temos pessoas que são filosóficas, elas não costumam fazer perguntas, elas agem, elas são introspectivas, elas pensam, elas buscam, elas vão fazer alguma coisa de aquilo que está dentro da sua cabeça, elas buscam conhecimento e colocam em prática. Pessoas filosóficas. Não era esse o perfil de Tomé. Tomé era muito mais pragmático. Ele não fazia nada sem antes ter certeza. Tomé buscava ter clareza nas coisas que fazia. Esse é o motivo dos seus questionamentos. E esses questionamentos foram importantes. Não devemos fazer a obra de Deus de forma impulsiva e relaxada. Devemos buscar na fonte, em Cristo. Ele é a nossa segurança. Tem respostas que são claras, que são objetivas. Tem respostas que são profundas. Quando simplesmente projetamos a nossa fé em Cristo, não nos arrependemos. Não importa que dores venham,
que dificuldades vêm. As dificuldades neste mundo, elas servem para nos moldar. Pessoas fortes passaram por dificuldades. Pessoas que não passam por nenhum tipo de dificuldade facilmente desistem, facilmente elas voltam atrás e abandonam aquilo. Não era o perfil de Tomé. Tomé era um homem esclarecido. Dando sequência, verso 27, logo diz Tomé: põe aqui com a mão dele as minhas mãos, chega também as mãos, põe ao meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Se Tomé fosse incrédulo, teria registro bíblico agora que ele teria colocado as mãos, teria tocado. Não tem isso. Ainda que existem algumas linhas teológicas que dizem que ele teria tocado, não há relatos bíblicos que comprovem isso. O relato bíblico que tem, que é o texto na sua íntegra, assim que Jesus diz: vai ser crente. Respondeu Tomé: Senhor meu, Deus meu. Recorda que eu falei alguns versos atrás que é importante estar prestando atenção nas nuances? Felipe fez um questionamento, queria conhecer o Pai, sabendo-se que Jesus estava diante dele, falando como o Pai está em mim. Tomé não questiona isso. E aqui, quando Jesus diz toca, ele simplesmente diz: Senhor meu, Deus meu. O reconhece instantaneamente a Cristo como o legítimo Filho de Deus. Não há um questionamento de Tomé justificando: agora eu quero ver o Pai. Não, isso que eu disse, que a fala de Filipe lá atrás soou muito mais incrédulo do que esse ponto de Tomé. Tomé tinha uma personalidade impulsiva. Talvez esse dito nem tenha sido fatídico, no caso de querer realmente tocar, mas é uma forma de dizer: nós falamos dessa forma não literal o tempo todo. Estamos morrendo de fome, estamos passando por perrengues que vai acabar o mundo. É uma forma de falar. E esse tipo de diálogo já existia no tempo de Cristo. Temos que ter em consideração que talvez Tomé não tenha sido ali literal. É claro que Jesus sabia o que ele disse e serviu como um grande aprendizado, porque encerra-se o fragmento deste capítulo com uma frase que serve para nós. Porque Tomé tinha dito que não só a gente se tocasse ou ver, Jesus diz: toca. E ele se arrepende, lança: Senhor meu, Deus meu. Verso 29, disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não me viram e creram. E nisso estamos nós. Eu não vi as mãos perfuradas de Jesus, mas creio. Eu não vi a marca da lança que o transpassou, mas eu sei, sinto pelo Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que foi lançado sobre os discípulos aqui no início do verso 19, sinto que dele sai vida. E essa vida, ela permanece no nosso meio até hoje. Sei, sinto através do Espírito Santo que habita dentro de mim, que Cristo legitimamente é o caminho, a verdade, a vida, o socorro presente, o escudo, fortaleza, Ele que nos dá tudo o que precisamos, que atende os nossos anseios, que busca no ímpeto do nosso coração, nos trazendo paz, nos trazendo graça, nos trazendo discernimento. Tomé teve 3 virtudes únicas, que possamos ser como Tomé, destemidos de enfrentar o que for, que possamos ser como Tomé, esclarecidos, e quando tivermos dúvida, a palavra de Deus é a nossa fonte de clareza, nos refugiamos nela. Possamos ser como Tomé, corajoso, enquanto todos se trancam, nós abrimos a porta e buscamos a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Pastor.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Seja Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu quero agradecer ao Paulo pela administração. Vamos pegar sua água. Obrigado por ter vindo, nos apoiar nesse trabalho e fique à vontade. Se quiser voltar de novo, bom. A palavra é edificante. Não tenha visto tocar esse ano, primeira vez, mas é um fato. Está relatado na Bíblia. E o Senhor concluiu usando essa salvação do reverendo. Amém? E nós estamos bem felizes com a liberação do Senhor para cá. E dando certo, uma hora a gente visita eles também, em nome de Jesus. Bom, estamos aqui na rua do Avenida São Paulo, número 218, próximo à Católica, próximo à Rua das Flores. Você é o nosso convidado, você é a nossa convidada. Todas as terças, quintas e domingos, às 19 horas, estaremos aqui louvando o nome do Senhor. Também vamos orar para encerrar. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida, dentro da sua família. Mandei nós, que o Senhor concluiu se fortalecendo neste lugar. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado. Nós queremos te pedir perdão por nossos erros e nossos pecados. Te agradecer por mais uma vez, Senhor, nos lembrar que nós temos que fazer. Nós temos que ser pessoas aguerridas na tua obra, pessoas que fazem as perguntas certas e pessoas que não se escondem do projeto, do propósito do Senhor em nossas vidas. Nos dá a noite de sono tranquila com os seus reveladores, nos dá amanhecer amanhã a tua presença, amanhecer segurando que o nosso corpo esteja restaurado, nós mais um dia de luta, de trabalho, mas que o Santo Espírito, onde quer que nós estejamos, nos acompanhe, que a tua presença seja notória através das nossas vidas. Queremos aqui abençoar as pessoas que ficam nelas, os vizinhos da lateral, da esquerda, os irmãos que estão ali nessa aí também, que o Senhor venha derramar graça e dê glória a Deus deles também, porque são mais uma parte da família que vai morar no céu. Senhor, glória, abençoa o irmão Ronaldo, a sua família, que nos ministra nessa noite, nos lembrando de pontos importantes que precisam ser lidos nas entrelinhas da tua palavra, que a gente tenha uma melhor compreensão e que isso venha descer ao nosso coração e nós vamos colocar em prática aquilo que o Senhor falou nesta noite. Pelo poder do nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja e permaneça sempre dentro do coração de cada um de nós. E se você crê, diga amém. Amém.